Olá, pessoal! Como estão? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje será sobre frase, oração e período. Prestem bem atenção para que vocês possam aprender melhor o conteúdo, ok? Vamos lá. Frase. O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico, não é? Que tem sentido completo. É aquela frase que transmite as nossas ideias, certo? Vamos ao exemplo. Nós temos aí silêncio, fogo, independência ou morte, choveu muito em São Paulo, a comitiva deve desembarcar no aeroporto. Então, vocês percebam aí que todas elas aí são frases e pode apresentar verbo ou não. Agora nós vamos ver oração. Oração, toda frase ou parte de frase que apresenta verbo, damos o nome de oração. Toda oração tem que ter um verbo. Vejam os exemplos. Primeiro exemplo. Choveu muito em Santa Catarina. Nós temos aí um verbo, uma oração. Se tiver mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Segundo exemplo, enchentes costumam causar transtornos. Então, eu tenho aí uma locução verbal. Não confundam, certo? Uma locução verbal é formada por um verbo principal mais um auxiliar. Já a terceira oração é diferente. Nós temos aí dois verbos ativos. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Então, agora eu tenho duas orações. Eu tenho dois verbos significativos. Quando chove muito, uma oração. As enchentes causam transtornos, segunda oração. Agora nós vamos ver sobre período. O que é período? Período, nós temos dois tipos: período simples e período composto. O período simples, ele é formado apenas por uma oração. Já o período composto, não, é formado por mais de uma oração. Vejam os exemplos. Período simples, como eu já falei, formado por uma única oração que recebe o nome de oração absoluta. O preço do combustível continua alto. Período simples, uma oração. Composto. Espero que ele me telefone ainda hoje. Formado por mais de uma oração. Eu tenho o verbo aí esperar, espero que ele me telefone ainda hoje. Composto formado por mais de uma oração. O período composto, ele é formado por orações coordenadas e orações subordinadas. Orações coordenadas são aquelas orações que se coordenam, certo? São aquelas orações que não dependem uma da outra para se completarem. Já a subordinada, a segunda oração depende da primeira. Ela é subordinada, ela é dependente. Mas hoje nós vamos nos determos nas orações coordenadas. Ou seja, as orações coordenadas, elas se dividem-se em coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas apresentam conjunções. Já as coordenadas assindéticas, elas não apresentam conjunções, certo? Vamos ver os exemplos aí. No período em estudo, temos, portanto, Paulo recebeu o salário, primeira oração. Pagou suas contas, segunda oração. E ficou sem dinheiro, certo? Então, eu tenho aí um período composto por
coordenação. Nós temos aí 3 orações. 2 orações assindéticas, que não possuem conjunção, e a terceira oração sindética, que possui a conjunçãozinha e. Prestem atenção, e ficou sem dinheiro. Então, e ficou sem dinheiro, você percebe aí uma conjunçãozinha. Então, nós vamos ver agora a classificação das orações coordenadas sindéticas, certo? Elas classificam-se em 5 tipos de orações. Quais são? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, certo? Então, nós vamos ver passo a passo cada uma dessas orações coordenadas, os exemplos de cada uma, como elas se constituem, certo? Continuando. A primeira oração, nós temos a oração coordenada sindética aditiva. Aditiva, a própria palavra já diz. Ela exprime uma relação de soma, de adição, de continuidade com a oração anterior. As principais conjunções aditivas são e, nem, mas, também, como ainda, como também, certo? E também são precedidas das locuções conjuntivas não só. Não é toda oração que aparece essa locução conjuntiva, não. Só em alguns casos. Exemplo, o deputado denunciou o fato e apresentou provas incontestáveis. Então, a primeira oração é a sindética, que não tem conjunção. A segunda oração, não é? Que é a coordenada, já apresenta uma ligaçãozinha aí, uma adição aí, uma conjunção aditiva e. Vejamos o segundo caso. Nós temos aí a oração coordenada sindética adversativa. A própria palavra já diz que exprime uma ideia contrária à da outra oração. Ela exprime, a segunda oração, ela diz o contrário da primeira, uma oposição, um contraste à primeira, certo? E as principais conjunções adversativas são mas, e, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Percebam aí nos exemplos. Paulo era muito rico, mas, veja, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, vivia de forma bastante modesta. Perceberam aí o contraste? Lógico, se Paulo era muito rico, era para viver o quê? Uma vida boa, uma vida bem, mas o que era que acontecia de fato contrário? Vivia de forma bastante modesta, de forma simples. Acontecia o contrário, não é? Então, por isso que as orações coordenadas sindéticas adversativas, elas dão a ideia, ou seja, elas exprimem a ideia de contraste, contrária ao que a outra oração, que a primeira oração diz. Vamos ver agora as orações sindéticas alternativa. Alternativa, a própria palavra já diz, exprime uma ideia de alternância, certo? Alternância de fatos ou escolhas. E normalmente usamos as conjunções ou, né? Ou na primeira, ou na segunda, já, ora, quer, seja. Então, vamos ver os exemplos, para vocês entenderem melhor. Quando dissemos assim, ora o tempo melhora, ora recomeça a chover. Então,
A primeira oração, nós temos aí uma coordenada sindética alternativa, certo? E a segunda também. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chover. Ora faz sol, ora chove. Então, é uma ideia de alternância. Agora nós vamos ver a oração coordenada sindética conclusiva, que exprime o quê? Uma ideia de conclusão, uma continuidade lógica de fatos referidos na oração anterior. Nós temos, não é, principais conjunções conclusivas: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, quando é colocado após o verbo, certo? Porque se ele for colocado antes do verbo, vocês irão ver que é explicativa, certo? Quando pois é colocado após o verbo, conclusiva. Antes do verbo, explicativa, porque dá ideia de explicação. Então, exemplo: ele está muito confuso, precisa, pois, veja, precisa, verbo aí, não é? Vem logo colocado pois após o verbo, pois, de ajuda e compreensão. A primeira oração, a sindética, aquela que falamos que não tem conjunção. Na segunda oração, sindética conclusiva, porque possui uma conjunção conclusiva, pois, logo, portanto, por isso, por conseguinte. E para finalizar, nós temos a oração coordenada sindética explicativa, que exprime uma ideia de explicação, ou seja, é um termo que explica, né? Ou também uma justificativa para o que é dito na outra oração. As principais conjunções coordenadas explicativas são porque, que, pois, certo? Antes do verbo, lembra, né? Vamos ver aqui na prática? Venha hoje, porque amanhã viajarei bem cedo. Por quê? Então, eu estou explicando. A segunda oração está explicando o que diz a primeira, não é? A primeira oração, a sindética, que não contém conjunção. A segunda oração é coordenada sindética explicativa, é uma explicação. Geralmente, a oração anterior usa um verbo no modo imperativo. Neste caso, venha, venha, é uma ordem. E a segunda oração explica o que a primeira está informando. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, não é? Se ficou alguma dúvida, repasse o vídeo novamente e espero que todos tenham aprendido, ok? Até a próxima!